Boa tarde, gente. Boa tarde. Pois estamos, então, aqui na cidade de Pelotas, né, uma cidade que é cercada por águas e que é muito baixa, tem uma cota muito baixa. Estamos aqui ao sul da Lagoa dos Patos e desde o início, né, dessa catástrofe climática que vive o Rio Grande do Sul, nós soubemos que essas águas iam baixar, né? Então, nós estamos aqui no corredor das águas que vem de Porto Alegre, da região metropolitana, em direção ao mar. Então, necessariamente, elas vão passar por aqui e tem vários fatores que influenciam, a questão do vento, né? A questão de como é que está a maré no mar ali em Rio Grande, enfim. Mas nós tivemos, ao mesmo tempo, o privilégio, né, de podermos nos preparar, né, alguns dias antes, pelo menos, acompanhando o que acontecia em outras regiões, em outros municípios. Então, a gente tem tomado algumas providências aqui. A primeira delas de estabelecer o princípio da precaução como guia de todas as nossas ações. Então, nós, acompanhados de hidrólogos, meteorologistas da universidade, nós fizemos algumas projeções baseadas nos dados que se tem, e não são muitos, mas algumas projeções daquelas áreas que poderiam ser mais atingidas. Claro que algumas, nós estamos acostumados a ter enchentes por aqui, justamente por essa condição, né, de território, de relevo, enfim, condição geográfica. Mas a gente está vendo a maior enchente de todos os tempos, né, uma enchente sem precedentes no Rio Grande do Sul. Então, as primeiras áreas já foram atingidas, são áreas de pescadores, à beira da Lagoa dos Patos. Nós desocupamos essas áreas antes da água chegar à casa das pessoas, mas projetamos no mapa da cidade bairros que podem ser atingidos, que não foram ainda. E pedimos desde terça-feira para a população evacuar essas áreas, sem desespero, sem pânico, com tempo de fazer isso, né, dentro de uma certa tranquilidade, e com a gente podendo organizar abrigos públicos para aquelas pessoas que precisavam, abrigos para animais domésticos, enfim, e pedindo para aquelas pessoas que tinham condições de ir para a casa de parentes e amigos que o fizessem. As pessoas estão recebendo, né, relativamente bem esse apelo, claro que há sempre os resistentes, mas nós estamos trabalhando desde terça nisso e, ao mesmo tempo, estamos fortalecendo o nosso sistema de contenção. Nós temos um sistema de contenção de cheias, diques, né, em vários locais da cidade, e nós aproveitamos, então, né, essa oportunidade que o tempo nos deu de prepararmos, fortalecermos, reforçarmos esses diques com mais material, elevando a cota e colocando, por exemplo, também mais bombas com apoio da iniciativa privada nas casas de bombas, né, quando elas forem precisar ser acionadas, caso haja avaria em alguma das nossas bombas, que a gente tenha bombas reservas. Enfim, estamos atuando na infraestrutura e também na conscientização da população para tentarmos enfrentar isso da melhor maneira. Na projeção de vocês... Tem um problema crônico, né? Vocês estão tomando várias providências agora de emergência, né? Mas tem um problema histórico crônico na região aí, que a água que vem do Guaíba, lá de cima, de Porto Alegre, e que vai para Rio Grande e deságua no mar lá, que é muito estreito o lugar onde a água vai para o mar, né? Não seria necessário uma obra conjunta das prefeituras aí da região para facilitar essa saída da água, porque esse é o problema maior que está enfrentando agora com o vento, né, que mudou, né? Nós vimos imagens aí agora com ondas, assim, para pensar para o futuro. Não é o caso de se pensar numa obra maior para evitar que isso se repita a cada enchente? É possível que sim. Eu até não saberia de dizer, né? Eu não sou engenheira para dizer que esse é o nosso maior problema. Talvez seja necessário, isso é uma grande obra de engenharia. Nós temos algumas obras, eu acho que talvez precedam esta, porque o nosso problema não é só a questão da Lagoa dos Patos. Nós aqui em Pelotas temos o canal São Gonçalo, a nossa cidade, ela se estende ao longo do canal, que é o canal que liga a Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos. Esse canal, como choveu muito na região, ele também está em elevação. Então, nós dependemos muito dos ventos. Até então, os ventos estavam de norte e nordeste, levando a água para a lagoa. Ontem virou para sudoeste, mas não foi ruim, porque o sudoeste, de alguma forma, segurou um pouco a água da lagoa no norte e também tirou a água daqui, levando para a costa
leste da lagoa, né? Então, a gente, inclusive, essa noite, a gente imaginava que podia crescer a água, mas não, ela baixou. Agora, no meio da tarde, a partir do meio-dia de hoje, as águas voltaram a subir. O canal voltou a atingir a sua cota máxima desde ontem, que é 2,50 metros, e o vento está indo para sul, e sudeste e leste, que é um vento bem negativo, que pode nos criar problemas maiores. Então, nós estamos nos preparando para termos uma noite mais difícil. As nossas equipes, as equipes das instituições que nos ajudam, o Exército, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, eles estão nas ruas oferecendo ajuda para as pessoas que queiram sair. Nós ainda estamos fazendo mais trabalhos de fortalecimentos. Assim, nós estamos nos preparando para uma cota de 3,40 metros, 3,5 metros. Estamos com 2,5. Mas nós nunca atingimos essa cota. Na maior enchente da história, que foi em 1941, nós tivemos 2,88 metros na cidade. Claro que naquela época não havia dique, né? Então foi uma grande enchente. A gente espera, né, que dessa vez a gente possa conter mais, mas também temos a perspectiva de ser uma enchente ainda maior, né? Perfeito, exatamente isso. A senhora falou que está usando técnicos da universidade para calcular as possibilidades. Está falando agora uma cota de 3 metros e pouco de chuva, uma cota recorde. Isso deve atingir quantas pessoas? E o que vai ser feito com essas pessoas? Quer dizer, a expectativa é que isso atinja quantas famílias, quantas casas? É muito difícil de prever. Nós estamos ouvindo a ciência no que ela pode nos ajudar nesse momento, mas os próprios pesquisadores têm dificuldade de afirmar com segurança o que vai acontecer por falta de um sistema permanente de monitoramento das águas da lagoa. Eu acho que talvez isso seja ainda mais necessário, pelo menos anteceda essa grande obra de engenharia que foi mencionada aqui, lá em Rio Grande, porque nós precisamos entender como é que funcionam as águas da lagoa. Os hidrólogos estão fazendo o possível aqui para nos ajudar, mas não conseguem, assim, nos dar certeza. Então, nós estamos trabalhando com a cota de 41, com 40 centímetros além. Então, o pessoal pensa que pode chegar a 13,30. E nós projetamos no território, considerando o relevo variável, o que isso acarretaria. Sem contar com o dique, que não existia em 41. Então, sem o dique, nós estamos trabalhando com o pior cenário possível. Neste cenário, né, ou seja, se tudo der errado e nós realmente atingirmos esse cenário, em torno de 100 mil pessoas poderiam ser atingidas. Enfim, esse é o pior cenário, né? Nós temos hoje em torno de 700 pessoas desabrigadas. Não quer dizer que já tenham 700 pessoas com água dentro de casa, não. Muitas pessoas saíram por precaução e outras tantas, talvez 3 vezes ou 4 vezes mais do que isso, de pessoas que já saíram de casa, estão desalojadas, mas não estão em abrigos, né? E aguardando enfim, o que vai acontecer, né? Que é realmente uma incerteza para todos nós. É isso aí, prefeito. Passado esse período, o que pode ser feito de definitivo como prevenção para a cidade? Nós vamos avaliar, né, o que vai efetivamente acontecer, até para podermos medir o nosso dique, que existe desde os anos 70. Ele foi testado, mas assim, nós tivemos 2,40, por exemplo, em setembro, que foi um momento bastante grave em algumas regiões aqui, mas 2,40 funcionou bem, funcionou bastante bem. Agora nós vamos ter um outro teste, e acho que vamos ter que avaliar como é que vai funcionar esse sistema, né, de contenção das águas, e a tendência é que a gente procure elevar o nosso sistema de contenção. Acho que temos que investir também em tecnologia, para podermos ter um monitoramento mais constante que nos permita construir parâmetros que possam ser usados em eventos futuros. Eu vi que vocês estavam falando, né, sobre as responsabilidades, e acho que neste evento é uma responsabilidade coletiva, no sentido de que a humanidade não levou a sério as mudanças climáticas. Ninguém levou a sério. Os países, né, inclusive aqueles mais ricos que podem mais investir nisso, também não levaram suficientemente a sério. E um evento deste nível, dessa ordem que nós estamos vivendo aqui, realmente
ter sistemas de contenção para ele, é muito difícil, os municípios não têm nem recursos para investir nisso. Ou seja, precisamos de uma mudança cultural para entender que a sustentabilidade é um conceito que não pode estar só nos discursos. Ele precisa entrar na vida prática, na gestão como prioridade a partir de agora. Então é uma mudança que precisa se fazer de cultura de gestão pública, nas pesquisas, nos investimentos públicos e privados. É preciso que a iniciativa privada também se conscientize. Enfim, é uma grande mudança que precisa acontecer e talvez a gente tenha tido que viver esse sofrimento terrível, com perdas humanas, para a gente poder virar essa chave. Ninguém é muita gente, né, prefeita? Já tem muita gente, cientistas alertando sobre mudanças climáticas há anos. É claro que as autoridades, muitas delas não, e aí de todas as vertentes, né? Mas a gente tem visto cientistas alertarem há anos sobre mudanças climáticas. Sim. Infelizmente, a tragédia ocorreu. Daqui para frente, é claro, a gente não pode mudar o que já passou, vamos esperar que daqui para frente mudanças sejam feitas. Os cientistas tentando trabalhar em terreno árido, né? Não, alguns cientistas, ou um número grande de cientistas, mas perto daquelas pessoas que têm o poder de mudar isso, muito pouca gente, né? Então, acho que, infelizmente, né, precisa acontecer eventos como esse para que se mude uma cultura, né? É algo realmente, infelizmente, assim a gente tem visto em muitos casos. Enfim, o que eu tenho dito para a nossa população aqui é que nós temos talvez ainda menos direito de errar, né? Porque tivemos um pouco mais de prazo para nos prepararmos. Claro, dentro dos limites do que podemos fazer nessas circunstâncias, mas estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para evitarmos o pior, evitarmos os maiores danos, especialmente evitarmos aquilo que é irreparável, que é a perda de vidas. Tá certo. E confio, né, que a gente possa vencer isso dessa forma e depois participar dessa grande mudança de conceitos e de cultura que precisa se instalar no Brasil e na verdade, no planeta inteiro. Perfeito. O período Obrigado. crítico da previsão de tempo para vocês em Pelotas é entre hoje e amanhã. Qual é a previsão para o fim de semana? A gente agora não tem uma previsão de chuvas, felizmente, aqui, embora na semana que vem elas voltem, mas mais no norte do estado. Mas a nossa preocupação realmente é com a mudança de ventos. A mudança de vento já está começando um vento mais negativo, não é forte, mas ele vai represar a água da lagoa aqui e do canal, e isso tenderá, portanto, a fazer essas águas subirem, se elevarem, e aí nós temos uma chance maior de termos realmente inundações aqui na cidade. Perfeito. Prefeita Paula Mascarenhas, obrigado pela entrevista, bom trabalho para a senhora, para a sua equipe, espaço aberto aqui para a prestação de serviços e para a informação também. Um abraço, bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 A gente tem